Acompanhei com muita atenção, mesmo estando fora do país, ao desenrolar dos acontecimentos que levaram à união do Partido Socialista Brasileiro com a Rede de Sustentabilidade. O entendimento político firmado entre o governador do meu estado, Eduardo Campos, com a ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Esse, senhor presidente, é um daqueles episódios antológicos da história, com H maiúsculo, do tipo que será registrado para sempre, independentemente dos resultados que venha a obter nas eleições presidenciais do próximo ano. Como bem registrou a jornalista Dora Kramer, na sua coluna no jornal Estado de São Paulo, abre aspas, inesperado, surpreendente, competente, pragmático no melhor sentido da palavra e feito em termos decentes. Fecha aspas. Creio que essa união entre Marina Silva e Eduardo Campos vem para quebrar essa perniciosa tentativa de dividir os brasileiros entre o bem e o mal, sendo benditos aqueles que acompanham o PT e malditos aqueles que enxergam as coisas de maneira diferente dos petistas, como é o meu caso. Essa falsa polarização, vale bem ressaltar, foi alimentada pelo próprio PT, que pretendeu vender a imagem de que o Brasil passou a existir apenas a partir de 1º de janeiro de 2003. O entendimento entre o PSB, a Rede de Sustentabilidade e pessoas de diversos outros partidos pretende superar essa etapa da história brasileira. E nele estou inserido, estou engajado. Precisamos deixar claro uma coisa. O PT não é o exclusivo depositário das coisas boas que ocorreram no nosso país nos últimos 20 anos. É verdade que o ex-presidente Lula deu sua contribuição, especialmente por não ter colocado em prática todas as ideias extravagantes que o PT pregou como oposição nos palanques e nos programas de governo, antes de chegar à presidência da República. Lula manteve os pressupostos implantados com o Plano Real e ampliou a rede de combate à miséria e à pobreza extrema, que, apesar de reduzida, ainda prevalece, em especial nas regiões norte e nordeste do país. Não podemos deixar de registrar, senhor presidente, que, infelizmente, existe um contraponto a isso tudo, que é o aparelhamento do Estado brasileiro, de uma forma irresponsável e temerária. Constituições e organismos, como o BNDES, por exemplo, servindo aos interesses de empresários simpáticos ou aderentes ao projeto de poder do PT. Foi importante, muito importante, que a própria ex-senadora Marina tenha tomado a iniciativa na entrevista coletiva do último dia 5, de reconhecer que tanto o PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quanto o PT do ex-presidente Lula deram suas contribuições para a posição de destaque que o Brasil ocupa hoje no cenário político e econômico mundial. O certo, na minha opinião, é que sem a estabilidade econômica construída nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, com a implementação do Plano Real e de todos os seus desdobramentos, o Brasil continuaria naufragando em outras áreas, nas outras áreas. Uma moeda estável é pressuposto básico para qualquer nação. Eu não conheço nenhum país que possa se chamar de país se ele não tem moeda. O Brasil, antes do Plano Real, era um país sem moeda. Não faz mal nenhum que se relembre aqui da tribuna do Senado Federal tal fato. É preocupante, senhor presidente, quando vemos o governo bancar uma nova renegociação da dívida dos estados, quando sabemos que isso está sendo feito às vésperas de uma eleição. E não foi à toa, presidente Paulo Paim, não foi à toa que o Estado de São Paulo, em editorial, condenou de forma severa e contundente
essa renegociação, denominando, inclusive, de renegociação eleitoreira. Vou ler apenas 3 parágrafos do editorial do Estado. Está muito longe de ser mera coincidência o fato de o governo federal ter acertado com o Congresso uma fórmula para aliviar a dívida de estados e de municípios, no momento em que o prefeito paulistano, Fernando Haddad, do PT, precisa urgentemente de recursos financeiros. Só com mais dinheiro, Haddad, que é do mesmo partido da presidente Dilma Rousseff, poderá mostrar alguma realização no próximo ano, quando, não custa recordar, haverá eleição de presidente da República e de governadores. Imagina a que ponto chegou o Brasil, o país. Se renegocia uma dívida, eu fui governador do Estado 2 vezes, em Pernambuco, e as pessoas que naquela época, logo após a primeira negociação da dívida, me procuravam para vir a Brasília para fazer uma renegociação, eu dizia pura e simplesmente, eu tenho vergonha de falar com um ministro da Fazenda ou com o presidente da República, seja ele quem for, para renegociar uma dívida que foi renegociada por 25 anos, 30 anos e a juros bem inferiores a juros de mercado. Me negava a senadora Ana Amélia terminantemente a participar de reuniões de governadores para uma renegociação naquela época. Agora está se fazendo, arrebentando a lei de responsabilidade fiscal e comprometendo o futuro fiscal desse país, um país que está amplamente debilitado nessa área, profundamente debilitado, basta ver o noticiário da semana que se encerra, da semana que se encerrou, para ver analistas, colunistas, pessoas especializadas em economia, chamando a atenção para o desajuste de todos os pressupostos da nossa economia. Voltando ao editorial do Estado de São Paulo. Resta saber como essas mudanças poderão ser feitas, sem violentar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em vigor desde 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi e tem sido essencial para assegurar a gestão mais responsável do dinheiro do contribuinte. E conclui o editorial. Mudar esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal implicará tirar-lhe um de seus elementos essenciais. Seria um gigantesco retrocesso institucional que a nação não perdoaria. Eu ocupei faz tempo, aqui mesmo nesta tribuna, ocupei esta tribuna para denunciar naquela época um projeto que tramitava na Comissão de Constituição e Justiça, de que, aprovado, comprometeria profundamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era a pretexto de flexibilizar, entre aspas, queriam modificar a Lei de Responsabilidade Fiscal para beneficiar maus gestores, para beneficiar aqueles que não conseguiram responder, acompanhar, obedecer os pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal e queriam uma renegociação. Por isso, presidente, é que eu volto a dizer que é preocupante quando vemos o governo bancar uma nova renegociação da dívida dos estados, quando sabemos que isso está sendo feito às vésperas de uma eleição. Precisamos de uma reforma tributária que redistribua os recursos públicos hoje concentrados nas mãos da União. Senhoras senadoras, senhores senadores, guarda um simbolismo muito grande o fato de Eduardo e Marina terem sido ministros do governo Lula, pois eles não foram auxiliares apagados, sem expressão, como ocorre hoje com a maioria dos 39 ocupantes da esplanada dos ministérios. Alguns que, se forem vistos nas ruas ou aqui neste plenário, não serão sequer identificados. Marina e Eduardo tiveram gestões elogiadas, destacadas e reconhecidas, em 2 áreas estratégicas para o futuro do Brasil que almejamos: meio ambiente e ciência e tecnologia. Eduardo e Marina falam e falarão com credibilidade sobre o que avançou e deve ser mantido, e sobre o que precisa urgentemente ser mudado no planejamento governamental. Como ex-colegas da presidente Dilma Rousseff, eles conhecem suas fragilidades, o seu jeito prepotente de ser, apesar de todo o esforço do marketing governamental para mudar esse perfil que aqui em Brasília todos conhecem.
Esse cenário acendeu a luz de alerta entre os palacianos, que, apesar das dificuldades dos últimos meses, parece que não perderam a prepotência e a arrogância demonstradas com requintes pelo marqueteiro João Santana na agora tristemente célebre entrevista à revista Época. Santana não apenas comparou Dilma Rousseff a uma deusa grega, como classificou os seus adversários de anões. Politicamente incorreta ao extremo, para dizer o mínimo da coleção de baboseiras jogadas ao léu pelo quase onipresente senhor João Santana. Numa campanha bancada com recursos públicos, João Santana lidera uma campanha eleitoral sem disfarces. O marqueteiro petista escolhe da roupa vermelha da presidente ao discurso que ela faz nas Nações Unidas. Ninguém sabe onde começa a chefe de Estado e termina a candidata à reeleição. A história, senhor presidente, mas vale também, senhor presidente, antes de continuar o meu discurso, vale o que escreveu o jornalista e responsável pelo blog Josias de Souza. É um blog do dia 11, a gente está no dia 14, no dia 11 de outubro corrente. Durante 5 horas, a Alvorada virou o comitê eleitoral. Imagina isso na época do PT, oposição. Um presidente da República ocupar a Alvorada por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para uma reunião eleitoral. Durante 5 horas, a Alvorada virou o comitê eleitoral. A pretexto de receber Ratinho é um apresentador, como todos sabem, da televisão brasileira. Em pleno horário de expediente, ela, Dilma Rousseff, converteu o Palácio da Alvorada em comitê eleitoral durante 5 horas. Dilma recebeu o padrinho Lula, o marqueteiro João Santana, o presidente do PT, Rui Falcão, o ministro Aloysio Mercadante e o ex-ministro Franklin Martins. Discutiram detalhes da estratégia a ser adotada pela gigante do Olimpo, a deusa grega, né? No embate contra os anões. Você, caro contribuinte, não foi avisado, mas pagou a conta do encontro. Além de financiar o local, o conforto, a água mineral, o suco, o refrigerante, o cafezinho, o lanche, o garçom e o serviço de copa. Você pagou os salários de Dilma e Mercadante para eles suspenderem todos os negócios da nação e dedicarem atenção total e especial às mudanças reeleitorais. Isso, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em qualquer país sério, seria uma lorota, seria uma verdadeira indecência uma presidente da República se reunir com o ex-presidente da República e os marqueteiros, os publicitários da campanha no Palácio da Alvorada durante o dia. A história, senhor presidente, é marcada por ciclos. E este ciclo de poder do PT está chegando ao fim. O Brasil não acabará por causa disso. É chegada a hora do nosso país se permitir um salto qualitativo para que possamos construir uma nova lógica governamental, sob outros parâmetros políticos e de gestão pública. Tudo na natureza é assim, senadora Ana Amélia. Tudo na natureza é assim, nasce, cresce, vive e um dia morre, abrindo caminho para a renovação. É o ciclo da vida, é o próprio ciclo da vida. Eu vislumbro, senador Dornelles, eu vislumbro na união entre Eduardo Campos e Marina Silva o melhor caminho para esse novo jeito de fazer as coisas funcionarem. O despreendimento demonstrado por essas duas lideranças no último dia 5 surpreendeu a todos. Tenho certeza de que eles reúnem as condições para continuar surpreendendo, sempre de maneira positiva. No entanto, senhoras e senhores senadores, não deixa de ser irônico que petistas e alguns dos seus aliados venham a público questionar Marina e Eduardo por motivos opostos. A ex-senadora por pretensamente não buscar alianças, por ser uma radical, e o governador por filiar quadros ao PSB nos estados onde o seu partido é frágil. O choque com essa união foi tão grande que perderam até o senso do ridículo, com a diversidade de sandices que os aliados do governo espalharam pela imprensa e nas redes sociais nos últimos dias.
tragicamente, os aliados do PT, acusa Marina das mesmíssimas coisas que diziam de Lula no passado. Eu ouço Vossa Excelência com muita atenção, senadora Ana Amélia. Caro senador Jarbas Vasconcelos, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem deste tema tão relevante e renovar a minha crença de que tudo isso está acontecendo muito pela antecipação indevida, inadequada, do processo sucessório de 2014. Temos muitas coisas a fazer neste país e estamos gastando energias num debate que é relevante, mas não é o essencial e o momentoso, dadas as necessidades que temos. Penso também que o fato novo na política contemporânea dos nossos dias foi exatamente, como Vossa Excelência bem qualificou, a surpreendente e benfazeja associação de dois líderes políticos que podemos questionar em algumas questões, mas não podemos deixar de reconhecer a relevância que tem Marina Silva e Eduardo Campos no cenário político brasileiro. E talvez tenha perturbado a tranquilidade do processo sucessório e isso incomodado muita gente. Mas é exatamente para isso que vieram os dois, Marina e Eduardo, incomodar. Mas incomodar para o bem do país, porque ampliamos o debate. Não ficamos no mantra igual de que tudo está muito bem, que está tudo ótimo, que tudo vai bem, obrigado. Penso que eles darão uma excelente contribuição no debate geral sobre o processo do futuro do nosso país. E é isso que nós estamos precisando. Ter visão crítica, mas não cometer isso que Vossa Excelência chama de até infantilidades na agressão indevida, injusta e inadequada para quem se diz político sério, na desvalorização, no desmerecimento dessa associação política que é muito importante, porque, como disse Vossa Excelência, surpreendeu todos que fazem política em nosso país. Então, cumprimento a Vossa Excelência pela abordagem com tanta propriedade sobre esse tema. Senador Jarbas Vasconcelos. E surpreendeu, senadora Ana Amélia, de forma positiva, de forma altamente positiva, como eu disse daqui, e Vossa Excelência reiterou no seu à parte. Lógico que eu conhecia a sua opinião, a opinião externada através dos meios de comunicação, e pessoalmente, quando o fato ocorreu, da sua atenção dada a esse fato como um fato relevante, como um fato positivo. E concordo inteiramente com quando Vossa Excelência coloca da antecipação indesejada da eleição, do processo eleitoral. Um país necessitando de quase tudo, um país que precisa mexer de forma grande na questão da infraestrutura brasileira, porque sem isso a gente não pode dar um salto à frente, um salto qualitativo, e se perde nas questiúnculas eleitorais, não é? Um país não pode fazer o que o Brasil está fazendo desde fevereiro, março, desde carnaval, pós-carnaval. A discussão número 1, primordial, fundamental, é a questão eleitoral. E a presidente tem, vestida de vermelho a toda hora e a todo instante, percorrido esse país de forma lamentável, não é? Buscando uma reeleição que vai se dar exatamente daqui a um ano. Hoje, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu lhe ouço já, senador Suplicy, sempre com a costumeira atenção que dedica a Vossa Excelência. Hoje o PT fecha alianças como quem vende indulgências. Quem adere ao governo se transforma instantaneamente em progressista, engajado às causas nobres. É transformado num esquerdista benemérito. Quem, pelo contrário, ousa discordar é apontado como reacionário, direitista, conservador e outros adjetivos menos nobres. Chega ao absurdo dos concorrentes à presidência da República serem comparados a anões, numa tentativa tacanha de desqualificar os adversários. Essa lógica retrógrada e fascista precisa ser superada. Por sua história de vida, por sua coragem e determinação em defender o que acredita, a ex-ministra Marina Silva precisa ser respeitada. Essa união com Eduardo Campos representa um alento para que o Brasil continue tendo a esperança de que vamos superar nossas dificuldades crônicas, de que vamos transformar esse país numa nação desenvolvida,
na qual as oportunidades do progresso sejam asseguradas a todos, não apenas a um pequeno segmento da sociedade. E isso só se consegue, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, com a prestação de serviços públicos de qualidade na educação, na saúde, na infraestrutura básica de água e saneamento, na infraestrutura econômica, com energias, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias. Tudo isso sob a égide do desenvolvimento sustentável, baseado na ética, compromissos estes assumidos publicamente por Eduardo e Marina. O modelo implantado pelo PT esgotou. As manifestações que tomaram as ruas do Brasil no último mês de junho estão aí para comprovar esse esgotamento. A economia brasileira dá sinais cada vez mais evidentes de que está patinando e não tem condições de decolar, como apregoa a equipe econômica do governo Dilma. As previsões para 2014 colocam o desempenho da nossa economia no último lugar, entre os chamados países emergentes. A estimativa de crescimento para o próximo ano caiu de 3,2% para 2,5%. Ouço Vossa Excelência, senador Suplicy, Eduardo Suplicy. Caro senador Jarbas Vasconcelos, vossa palavra é sempre de muito peso e acho que Vossa Excelência, ao formular críticas aqui, faz com que todos nós, do Partido dos Trabalhadores, a própria presidenta Dilma, o presidente Lula, reflitam a respeito, mas permita ponderar sobre alguns dos pontos, não todos, porque Vossa Excelência falou de tantos assuntos, mas primeiro acho importante ter registrado que a senadora Marina Silva e o senador Eduardo Campos representam agora uma força importante que vai, acredito, enriquecer o processo sucessório brasileiro, a democracia, e eles vêm para colocar proposições, ideias, e de uma maneira que eu acho que vai ser saudável, inclusive para a presidenta Dilma Rousseff, que eu aqui assinalo. Considero que tem sido uma presidente muito positiva, com muitos méritos, e é minha intenção apoiá-la. Vossa Excelência referiu-se àquilo que está sendo objeto do exame por parte da Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar 238. Quero assinalar ainda hoje o ministro Guido Mantega, numa entrevista sobre esse tema ao jornal Valor Econômico, observa que a lei de responsabilidade fiscal está sendo cumprida rigorosamente, que a trajetória da dívida dos estados e municípios continuará cadente, mesmo com a retroatividade da Selic para a data de assinatura dos contratos. Apenas se está corrigindo uma distorção do indexador que acabou provocando, não apenas para a Prefeitura Municipal de São Paulo, para governos como, por exemplo, do estado de Alagoas, que é governado por um governador do PSDB, como do Rio Grande do Sul, esse do PT, mas diversos estados e municípios, suprapartidariamente, poderão ter um benefício desta que foi uma distorção gerada a partir da renegociação à vida com as dívidas dos estados e municípios e pelo uso do indexador. Se está modificando apenas o uso do indexador e de uma maneira que, segundo o ministro, e ele está pronto a vir aqui para esclarecer, não ferirá a lei de responsabilidade fiscal. Quero apenas salientar que, como Vossa Excelência fez assim como que uma observação crítica ao fato de a presidenta Dilma ter concedido no Palácio Planalto uma entrevista ao Ratinho, mas cabe salientar que o apresentador Ratinho, que tem extraordinária audiência no SBT, ele tem entrevistado todos os candidatos à presidência e dado um espaço praticamente igual para todos e, portanto,
certamente a equidade de tratamento está sendo conferida a todos os presidenciáveis. Mas eu quero dizer que sempre ouço com muita atenção as suas palavras. Pois não, senador Eduardo Suplicy, eu agradeço a sua atenção. Primeiro, faço votos de que o ministro Mantega, no que disse hoje à imprensa, que eu não li ainda, não tive a oportunidade de ler, seja verdade, de que a lei de responsabilidade fiscal não será mutilada para atender governos e municípios gastadores, e que é importante como pressuposto do Plano Real. Ela é uma das pernas do Plano Real. E eu quero, inclusive, aqui aproveitar para fazer uma retificação. Eu, quando falei em Ratinho, falei da entrevista que foi dada a Ratinho no Alvorada. Não fiz nenhuma crítica. Até porque é normal que um candidato, um presidente da República, possa se deslocar à sua residência para receber qualquer órgão de imprensa. Sempre foi assim e será sempre assim. Não é? Quando eu falei, foi que no local onde a presidência recebeu e deu uma entrevista para o Ratinho. O que eu condenei foi a reunião política eleitoral partidária feita com as personagens já citadas no meu discurso. O Noticiário Econômico Nacional e Internacional apresentou durante toda a última semana dados preocupantes sobre a saúde financeira do Brasil. A infraestrutura brasileira, apesar dos propagandísticos PACs, permanece como um quase intransponível obstáculo ao desenvolvimento do país e à busca por competitividade e eficiência, fundamentais para superar os desafios dessa economia altamente dinâmica do século XXI. O que falar do legado que a era do PT nos deixa na área política? Um quadro de completa e absoluta degradação, com uma absurda pulverização partidária. A propalada governabilidade, entre aspas, desculpa e farrapada para acordos espúrios, é mantida com a distribuição de cargos públicos, secretarias, ministérios, direção de empresas estatais e emendas parlamentares ao orçamento da União. Escândalos e investigações contra integrantes do governo passaram a fazer parte apenas da paisagem brasileira. O PT não inventou esse tipo de prática. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não inventou esse tipo de prática. Ela, infelizmente, existe desde a época do Brasil colônia. Mas é correto dizer que ocorreu uma piora evidente desses maus costumes nos últimos 10 anos. Se fez vista grossa para os malfeitos, se passou a mão na cabeça de quem errou, de quem meteu a mão no dinheiro público em benefício próprio ou do seu partido político. Faxina só de fachada. Lorota, pura lorota. E é nesse cenário que vi com bons olhos e apoiei ainda no nascedouro o entendimento entre o governador Eduardo Campos e a ex-senadora Marina Silva. Ambos representam a garantia e a segurança de que as conquistas obtidas nas últimas décadas não serão jogadas fora. Mas os dois representam principalmente a possibilidade de romper com esse atual ciclo vicioso, com essas tentativas espúrias de dividir o Brasil, que surgem a cada eleição presidencial. Tenho absoluta convicção de que no próximo ano será diferente. É cedo, senhor presidente, muito cedo, para se ter uma leitura precisa do que essa ousada união representará do ponto de vista meramente eleitoral. Mas eles já são vitoriosos do ponto de vista político. Também é precipitado e inapropriado reduzir essa aliança a uma questão meramente aritmética, de quem ganha alguns pontos percentuais na intenção de voto dos eleitores brasileiros. Algum petista, não me lembro quem, disse que não existe liga na união entre Marina e Eduardo. Talvez ele se refira à liga que uniu o PT ao meu partido, o PMDB. Uma cola adesiva baseada apenas em espaços de poder,
no amplo cardápio ministerial de 39 pastas. Foi por causa desse tipo de cola, de liga, que os brasileiros foram às ruas. Só não leu bem quem é analfabeto político. Não vão me impressionar de forma alguma as pesquisas de intenção de voto neste momento. Tenho o maior respeito por elas. As pesquisas são instrumentos essenciais para avaliar o que pensa a opinião pública. No entanto, só para refrescar nossa memória, quero lembrar os números do IBOPE sobre a eleição presidencial de 2010, divulgada em novembro do ano anterior, quer dizer, em 2009. Naquele levantamento, então, o governador José Serra aparecia com 38% das intenções de voto, contra 17% da ministra Dilma e 6% da senadora Marina Silva. O Vox Populi trouxe números semelhantes, 36% para Serra, 19% para Dilma e 3% para Marina. Os números falam por si. Todos aqui conhecem qual foi o resultado da eleição ganha por Dilma em 2 turnos. Pesquisa há um ano da eleição, como é que saiu agora no último final de semana, quer dizer muito pouco sobre o resultado que sairá das urnas. Qualquer pesquisa hoje vai trazer uma previsível vantagem da Presidente da República, que está em plena campanha eleitoral antecipada, ilegal e escancarada, inclusive utilizando recursos e a estrutura governamental, sob a ampla e total passividade da Justiça Eleitoral. Mas ela jamais vai reconquistar aquela dianteira que existiu até os brasileiros ir às ruas há 4 meses. Eduardo e Marina, senador Paulo Paim, que preside esta sessão, não devem se intimidar por eventuais pesquisas desfavoráveis ou provocações do PT e dos seus aliados. Eles vão sofrer agressões, maledicências, insinuações e tentativas de separá-los. Mas Marina e Eduardo já enfrentaram e superaram toda sorte de obstáculos que foram erguidos nos seus caminhos. O PSB ousou ao entregar os cargos que tinha no governo federal, e a Rede Sustentabilidade ousou ao se unir ao PSB para apresentar um novo projeto aos brasileiros. Não é um projeto acabado, fechado, dogmático, pois o nosso país é muito mais complexo do que muitos supõem. É por isso que vejo como fundamental que o governador Eduardo Campos e a ex-senadora Marina Silva busquem firmar entendimentos com outras lideranças, com pessoas de todo o país, de vários partidos políticos, que estão dispostos a construir um novo Brasil que não vai simplesmente destruir o que está aí e foi conquistado a duras penas. Para concluir, senhor presidente, vamos construir um novo jeito de apontar soluções inovadoras e sustentáveis para os velhos problemas que permanecem nos assombrando. Quero concluir essa minha fala recorrendo ao pensamento de um brasileiro que dedicou sua vida a construir esse Brasil sonhado por Eduardo e Marina, o paraibano Celso Furtado, abre aspas. Não tenho dúvida de que sempre existirá espaço para o exercício da vontade política, quando esta se manifesta com o vigor adequado. Fecha aspas. Essa aliança entre Marina e Eduardo une isso tudo. Compromisso, vontade política, vigor, coragem e determinação. São os ingredientes, senhoras senadoras, senhores senadores, necessários para que a gente acredite em um novo futuro, um futuro que será sempre possível. Muito obrigado. Esse foi